para não ser confundido. Juliano Zimmer, bom dia. Vamos lá, Galo, bom dia. Vamos trazer aqui a informação da Assembleia Legislativa do Paraná. Então foi criada uma moção em defesa da vida e em repúdio à aprovação aí daquela decisão do Supremo sobre a liberação do aborto no Brasil. É a primeira ação criada pela Frente Parlamentar Pró-Vida da Assembleia Legislativa do Paraná, que foi aprovada inclusive pelo presidente da casa, o deputado estadual Ademar Traiano do PSD, e que tem como coordenador o deputado estadual Fábio Oliveira do Podemos. A moção, liderada pelo deputado estadual Márcio Pacheco do Republicanos, conta com a assinatura já de 40 deputados estaduais dos 54. Será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal e aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Claro, com solicitação de distribuição de cópia para todos os senadores interessados, deputados federais e ministros de forma individual. Pautada pela ministra do STF, Rosa Weber, essa ação do Supremo Tribunal Federal prevê a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Tem início de julgamento previsto, inclusive, para amanhã. Amanhã não, desculpa, já para segunda-feira, no plenário virtual da Corte, com prazo para ser finalizado até o dia 29/9, já está em debate. Inclusive, eu acho que é um tema que deve ser debatido mais uma vez pelo Congresso Nacional, nas esferas estaduais, assembleias legislativas, porque os parlamentares representam a população brasileira. E a população que vai decidir se isso pode valer ou não. Então é muito bom saber que o estado do Paraná, os deputados estaduais estão, na sua grande maioria, estão insatisfeitos com essa decisão da Suprema Corte, porque eles representam a população. Com o encaminhamento da moção, os deputados estaduais paranaenses estão se posicionando em defesa da vida, que é o direito fundamental garantido na Constituição, conforme disposto na Constituição e nas demais legislações vigentes do nosso país. É o direito à vida, Galo. Está sendo mais uma vez a Constituição corrompida com essa decisão do Supremo. Não existe um debate aprofundado com a sociedade, e principalmente está sendo passado por cima da atribuição do Legislativo mais uma vez, Galo. Não é regra, mas a gente já ouviu falar muito dessa história. O que aconteceu com você? Não, quando eu falei para meu namorado que eu estava grávida, ele caiu fora. Me amava, dizia que eu era o xodó, que eu era a vida dele, mas aí barriga para ele falou, não, e nunca mais eu soube dele. Crio meu filho, a gente sabe dessas histórias, não é, Zazá? Sim, claro. Isso dá a condição, então, da pessoa dizer assim, bom, eu estou no primeiro mês, eu não quero essa criança sozinho, não vou dar conta, mas eu não posso abortar agora. Aí no segundo mês, não deu o terceiro mês, agora eu vou abortar, vai matar a criança. Se passar isso, se passar a valer, sim, infelizmente. Eu quero ver onde é que assina. Eu sou contra. Aqui está sendo feito nas redes sociais muitas manifestações. Mas aí é o Supremo isso aí, né? O Supremo, que já está errado por ele decidir algo que teria que passar pelo Congresso Nacional. Não, mas aí tem que passar pelo Congresso, claro, tem que passar pelo Senado. Não é assim que funciona, sabe? Então, quer dizer, isso já vem sendo debatido há muito tempo, viu? Para vocês que estão acompanhando. Não. Desde 2006 lá no Supremo eles estão debatendo sobre isso. Olha, existe nesse país coisas que são discutidas e que vai tentando. Se nós pegarmos o governo estadual, por exemplo, você vê que tem coisas do Jaime Lerner que estão sendo discutidas no governo atual. Agora, se pegarmos, por exemplo, agora do Supremo, me traz aqui, eu não sabia disso, o Zimmer está dizendo que é uma discussão que está lá engavetada desde 2006. 2016. Então nós temos 7 anos que a coisa está lá. Alguém quer? Alguém quer? Tem 3 ministros que começaram com isso, com esse movimento em 2016. Aí aquietou-se um pouco. Você lembra do nome deles, dos 6 ministros? Barroso, Faquinha, Rosa Weber, que hoje é presidente do STF. Queriam o aborto? Queriam liberar o aborto em algumas clínicas de forma clandestina, inclusive. Meu Deus do céu, isso não é o nosso país, não. Que é isso? Eu espero que a população, que nós possamos barrar. O Traiano está fazendo uma moção de repúdio, qual é a ideia dele? O Traiano, junto com 40 deputados, dos 53, já fizeram essa moção de repúdio, divulgaram nas redes sociais particulares ontem,
Eu vou tentar fazer um contato com o Traiano enquanto você termina aqui. Quero ver se o Traiano atende, porque hoje não tem assembleia, mas vou tentar ver se ele entra no ar conosco. Tá? Só um instantinho. E vai ser mandado, inclusive, esse documento, o Galo e Zazá, e você que acompanha a Rádio Cidade. Os deputados estaduais do Paraná estão tomando essa iniciativa, fizeram essa moção de repúdio e vão enviar para o Congresso Nacional, né, para os colegas parlamentares do Paraná também lá no Congresso Nacional, para o Senado, e para tentar aí espalhar essa moção de repúdio pelo Brasil. Uma iniciativa importante aqui dos deputados estaduais do nosso estado. Eu acho, Juliano, que deve ter algumas regras aí. Esse aborto não pode ser de pessoa não quer, simplesmente não quer e pode abortar. Não justificaram ainda. Não está justificado ainda. Está sendo ainda debatido e votado, já está sendo votado, inclusive. O prazo é até dia 29 desse mês para eles decidirem, o Supremo decidir. Esse pessoal aí não está num outro planeta, num outro mundo. Não tem lógica. Pode, a gente tem que é vida, a gente preza pela vida, não importa de quem, é vida humana. Há muito tempo atrás, né, não sei se vocês se lembram, né, o Zazá, o Galo também, que ficou muito tempo lá na TV e debateu sobre isso. Antigamente se falava muito na autorização do aborto para casos de estupros, né? Foi muito comentado na imprensa essa situação, mas mesmo assim, ainda a maioria da população era contra. Porque, claro, a criança não tem culpa do que aconteceu. Tem que ter regras, tem que saber até aonde que você pode fazer esse aborto. Se é geral, pelo amor de Deus, vamos parar por aí. E mesmo tendo em alguns casos e em algumas regras, eu não concordo. É uma opinião. Eu acho que de qualquer forma, né, Zazá e Galo, depende das regras que eles venham colocar, isso é uma questão muito pessoal, não se pode tirar a vida de ninguém, porque no Brasil não existe isso. Não pode. As leis penais, criminais brasileiras não permitem. Isso é uma pena de morte. É a mesma coisa. Tô boca aberta. E no Brasil não existe esse tipo de legislação. Eu estou com a boca aberta aqui, senhoras e senhores. Entende? A gente tenta fazer um programa alegre, brinca um pouco, descontrai, mas quando é sério, é sério. Isso é. Eu estou tentando aqui falar com o presidente Traiano, já mandei uma mensagem para ele, que eu sei que ou está em viagem, que hoje, sexta-feira, a Assembleia está, os deputados não estão na ativa, mas estão na ativa nas suas bases. E o Traiano é um cavalo, no bom sentido, para trabalhar. Então deve estar trabalhando, tem as empresas dele, de toda sorte, já mandei uma mensagem. E se ele não fala hoje, faz segunda-feira. Eu preciso muito, nós precisamos apoiar. Eu quero apoiar também. E é necessário que todos nós possamos mandar um e-mail para. Depois eu quero pedir para o meu prezado Juliano Zimmer, qual é o e-mail que nós possamos mandar para o Supremo? Eles devem ter um meio de comunicação, de contato com a população. Isso, exatamente. Vou encaminhar, vou passar direitinho alguns dados. E também tem as redes sociais, né, Galo? Dá para entrar lá na página do Supremo, site do Supremo, fazer a manifestação, mandar um e-mail direto pela página do Supremo Tribunal Federal. Importante isso, muito importante. Porque é um assunto que agora se exige e de forma rápida, porque vai ser terminada a votação no dia 29, agora. Então tem até o dia 29 para a população se manifestar em peso contra essa decisão do Supremo, contra essa votação, melhor dizendo, que ainda não tem decisão. Olha, Galo, eu pesquisando rapidamente aqui, quais os países da América que já o aborto é legal? Veja como o negócio o assunto é polêmico e rende. Aqui na América, falamos aqui na América, Guiana Francesa, Uruguai e Argentina. Desculpe? São os países que legalizaram o aborto. Guiana Francesa, Uruguai e Argentina. Agora falta clareza do Supremo para explicar. Porque imagine, por exemplo, imagine se nós três poderíamos não estar aqui. Se sua mãe decidisse, seu pai, a mamãe do Zazá decidisse, se a minha decidisse, nós estaríamos aqui. Aqui eu achei que uma informação, mas está muito mal explicada, né? No caso de aquela doença, a criança nascer com um problema cerebral, né? Aqui, ó, o aborto permitido a 12ª semana de gestação, se colocaram só isso, mas está mal explicado. O fato de a criança ser anencefálica, ou seja, não ter condições de desenvolver um cérebro, né? De sobreviver fora do útero. Aí há risco de vida para a gestante. Tudo bem, falaram isso.
Mas e está sendo comentado no país, o povo não está entendendo, as pessoas não estão entendendo, dá a impressão, parece-me, que eles não falaram que é só isso, que seria em qualquer caso que a pessoa decidir, que a gestante decidir ou que os pais decidirem. Então está muito mal explicado, né? Eu acho que eu tinha que vir, a Rosa Weber tinha que vir a público, né? A presidente do Supremo Tribunal Federal, e dar uma explicação, né, detalhada sobre isso. Porque senão, mesmo que não seja isso que nós estamos falando, bem do jeito que nós estamos falando, mas cabe uma explicação dela, dos ministros do Supremo. Eles ficam quietos, estão fazendo a votação em silêncio, prazo muito rápido, cara. Como é que se vota uma proposta tão importante como essa até dia 29? Olha, eu estive deputado, existe uma palavra chamada jabuti, que não é o caso aí. O que é jabuti? Jabuti é quando você vai votar, você tem uma votação para você ser favorável, ela é bastante simples, mas no meio dessa votação eles colocam uma que é muito importante, você nem percebe, porque é por numeração. Então vamos agregar o projeto de lei número tal. Aqueles que aí o líder do governo fala, pedimos o voto sim, e a base vota sim, achando que você está votando num projeto X. Depois lá na frente você fica, mas como? Não, você votou, está aqui, quem não pediu explicações. Nesse caso aí, o Supremo talvez não esperasse essa repercussão em cima dessa ideia deles aí. Aqui a repercussão, eu abri aqui a rede social agora, moço, está todo mundo contra. Antes das 12 semanas, deixando bem certinho, né? A pessoa pode pedir o aborto antes. Não é depois, então? Não, antes das 12 semanas. Até pior ainda. Antes das 12 semanas. Não, eu digo porque eu falei errado. Eu disse só pode abortar depois de 3 meses. Antes das 12 semanas. É a 12ª semana, que daria 3 meses. De toda sorte, quem pega, é só você ver lá, tem tanta explicação a respeito do momento da fecundação, que diz que a sementinha, ali já começa. Já é uma vida. É claro, amigo, entendeu? Já começou, que é uma coisa divina. Não tem agora, se você pegar aí eu não sei qual foi a Rosana que me contou isso, cientistas estão criando em laboratório um ser, tá? Pegaram produzindo a placenta em laboratório, só que, precisava até depois dar uma checada aí, Zazá, para ver em que pé está essa situação de se criar um humano, entre aspas, esse humano, né, em laboratório. Entende? E é como dizem, mas ele vem sem alma. Isso vem sem alma, é uma coisa muito estranha. Isso é muito estranho. Não é um assunto, mas lembrei do que minha mulher disse, apavorada. Ela disse, nossa, parece que já está na 8ª semana, indo bem dentro do laboratório, uma criança criada totalmente em laboratório. O bebê de proveta, né? Não é o bebê. Não, já existe bastante tempo também, já está avançando. Mas não é o de proveta, esse é pior. A placenta é pior ainda. Criação da placenta, enfim. Mas essa de abortar é grave. Olha aqui, Gabi, deixa eu só acrescentar uma informação. Então é o seguinte, o relatório da ministra Rosa Weber, que propõe essa ação aí por parte do Supremo, tem 103 páginas. Ela escreveu um calhamaço aí, dando explicações, mas que não convence ninguém. Ela ressaltou que a criminalização da decisão de uma mulher pela interrupção da gravidez perdura por mais de 70 anos no Brasil, desde 1950. E que as mulheres não puderam se expressar sobre a criminalização durante o debate do tema. Quer dizer, não tem nada a ver a mulher se expressar ou não se expressar. É uma questão de tirar uma vida. Então ela fica justificando aqui muitas coisas que não faz sentido. O problema é esse, Galo. Não, é uma decisão de tirar a vida de uma pessoa. É um assassinato, na minha opinião, não é um assassinato. Eu concordo com você. Só estou dando outro nome para isso.